A mente quádrupla, uma abordagem integrada para a realidade da consciência. Esse é um conceito de colocar a consciência humana em 4 aspectos. E um deles vocês não vão ver em muitos lugares. É uma coisa bastante incomum. Só que tem a ver com a física quântica, com essa nova visão da realidade, sob o ponto de vista da filosofia quântica, da filosofia metafísica inspirada nas descobertas da física quântica, que estão fazendo uma revolução até na física atual, mostrando que o nosso mundo é muito mais fantástico do que parece, sob o ponto de vista da explicação do mundo, que o tempo e o espaço não existem, que possivelmente todos nós somos integrados em um campo de matéria e energia único. E isso eu coloquei nessa apresentação aqui, que é justamente uma estrutura da mente que integra as várias dimensões da consciência. Cada uma contém funções e propósitos distintos, mas eles estão interligados. Muitos falam isso e separam em 3 partes. E eu, a partir dos meus estudos, dos meus insights e minhas meditações, conversando sobre as dimensões da realidade, eu coloquei em 4 aspectos. Eu pesquisei diversos textos, integrando nessa nova visão quântica com os estudos antigos, para fazer essa apresentação. E esse modelo busca harmonizar tanto aquela visão do subconsciente e também do potencial humano e a conexão espiritual, o superconsciente, que alguns chamam, e oferece um caminho aqui para autoconsciência e realização. Bem, vamos falar primeiro da nossa chamada mente auxiliar. A mente auxiliar é o assistente, é aquela parte nossa subconsciente. Muitas pessoas perguntam, o subconsciente é extremamente poderoso, é a parte maior, mais importante da mente. Eu não vejo dessa maneira. O subconsciente, na verdade, é uma parte do consciente. Só que ao longo de milhares de anos, nós desenvolvemos algumas habilidades, recursos e potencialidades, desde que a gente era talvez uma ameba, né? Que o nosso corpo era uma ameba. E aos poucos a gente desenvolveu também a capacidade de automatizar certas funções. E a partir do nosso consciente, da nossa consciência, a gente desenvolveu um aspecto auxiliar que a gente pode chamar de subconsciente. Eu chamo ele de um apoiador. Ele executa tarefas. Ele fez todas as suas memórias e as suas decisões. Inclusive algumas crenças e padrões emocionais que ela acha que são importantes. Sejam que nós consideremos bons ou maus. Se você passa por uma experiência de vida no passado e que te dá um susto, um medo, arquiva esse medo como dizendo, olha, tome cuidado com essa situação. Quando eu era pequeno, mantei uma vez, eu estava subindo para ver um prédio alto, num andar alto com meu pai, que estava querendo comprar um apartamento num prédio em construção. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu fui com ele. E aí ele subiu várias escadas, né? Só tinha elevador até mais ou menos o 7º, 8º andar. E depois a gente subiu algumas escadas até o apartamento, que era 12º andar. Aqui no Rio de Janeiro, chamada Morada do Sol, quando estava em construção, muitos anos atrás. E aí, eu estava muito cansado, chegou um momento, ele estava conversando, ele soltou a minha mão, e eu me ajoelhei em cima de alguns cacos de tijolo. E aí cortou, e começou a sangrar. Ele se assustou, me pegou no colo, levou, e eu tive que dar alguns pontos. Não foi muito assim tão impactante, se bem que até hoje eu tenho uma cicatriz no joelho, mas o interessante é que depois disso, quando eu passava assim do 10º andar, 12º andar, eu começava a ter medo de altura. Só que a gente, na época, morava num apartamento alto, eu morava no 7º andar. E mesmo assim, passava do 12º, eu ficava com medo de altura, mas andares um pouco mais baixos não ficava. Era um medo de altura muito específico. E depois que eu cresci, né, lá pelos meus 16, 17 anos, eu percebi que essa experiência tinha me dado um condicionamento mental, que foi para o meu subconsciente. Aí eu tive que fazer uma reprogramação mental para retirar esse medo de altura, que era específico, só vinha a partir do 12º andar. Então o que nós descobrimos? Que a mente mente subconsciente, essa mente auxiliar, ela pode ser programada, ela é um auxiliar nosso. E ela é programada por repetição, por visualização, ou declarações, afirmações que você faz para você mesmo, né? E essa repetição, essa visualização, essas afirmações, se você entra num estado de bastante relaxamento e concentração, você pode chamar isso de hipnose ou de auto-hipnose. Agora, uma coisa que eu gosto de enfatizar
é que não há muita diferença entre o subconsciente e o consciente. É como se o nosso subconsciente fosse uma parte automática, uma assessora, uma apoiadora da mente do consciente. É uma mente auxiliar. Então, muitas pessoas pensam, eu preciso fazer um trabalho mental para conversar com o meu subconsciente. Não precisa. Ele está sempre te ouvindo. Ele está sempre prestando atenção. É muito fácil falar com ele. Ele te ouve a cada momento. Agora, tudo que você pensa vai entrar nele se for algo repetitivo. Então, tome cuidado com as suas palavras, com as suas emoções, para evitar que elas acabem afetando o teu subconsciente e reproduzindo, automatizando algo que você não quer. Tá? Então, eu falei aqui para enfatizar que foi desenvolvido há milhares de anos, mas ele não é para mudar. O subconsciente ele é um assistente seu, ele é feito para obedecer. Se você começar a dar o poder dele de decidir a sua vida, ele vai decidir a partir de tudo que você colocou antes. E se você colocou lixo, vai sair lixo também. Então a atitude certa é você dizer, aquilo que eu coloquei para você não serve mais não, vamos apagar isso. E aí você consegue reprogramar, tirar todos os automatismos, seja do que for. Você tem medo de alguma coisa, você se preocupa, tem medo de barata, você pode reprogramar isso facilmente. Você tem algum desconforto, vamos falar em público, você pode reprogramar isso facilmente. Tudo isso é fácil. Agora, como praticar isso? Vamos lá. Existem umas maneiras. Uma das maneiras que eu gosto de falar é você fazer declarações de decisão. Você dizer para você mesmo, olha, de agora em diante eu sou assim, eu penso assim, eu escolho isso, eu quero fazer isso. Você repetindo isso algumas vezes, você está reprogramando isso. E você vai fazer com que o teu subconsciente te obedeça. E também, um outro ponto interessante é analisar as crenças limitantes. Você escreve elas, reflete e pensa, olha, eu tenho um certo bloqueio, eu tenho uma certa reação exagerada, eu fico muito irritado facilmente, eu quero reduzir, superar esse problema. E aí você analisa e ordena o teu subconsciente para mudar aquela coisa específica. Que coisas você pode fazer para mudar? Uma das técnicas boas, eu enfatizo muito, é a visualização. Você pega um cenário que você quer e começa a visualizar se fazendo. Começa a visualizar se você tendo os resultados. Começa a visualizar a emoção, os sentimentos de acordo, você pensando de acordo. Então você faz um cenário desejado e ensaia isso na mente até que aquilo é absorvido pelo teu subconsciente. Lembre-se, o teu subconsciente, ele obedece ao teu consciente. Ele é um arquivador, ele é um assistente, então ele vai obedecer tudo que é pensado pelo consciente. Por isso, você considere ele como parte do consciente. Tá? E aí que tá. Outro ponto importante. Crie hábitos, rotinas consistentes. Se você tem um hábito inadequado, você deve pensar e refletir e substituir ele por um hábito adequado. Muita gente fala, eu queria tanto fazer ginástica, mas eu sinto preguiça, não consigo, eu acabo parando. Aí eu digo, molde um hábito novo. Escolha um certo horário e faça 1 minuto de ginástica sempre naquele horário, porque 1 minuto você não vai ter nem como dizer não. Mas 1 minuto não vai me adiantar nada. Não importa. Você está dizendo para o teu subconsciente que aquele horário é a hora da ginástica. Aí depois de alguns dias, você vai sentir um impulso do subconsciente dizendo, agora é a hora da ginástica. Aí você passa para 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Mas você criou primeiro o hábito com uma rotina consistente. O outro ponto importante é você pedir a ajuda do subconsciente. Solicite essa ajuda, ele está lá para te ajudar. Ele presta atenção em você. Você diz, meu subconsciente, faça isso. Eu te peço isso. Por exemplo, eu peço, olha, me acorde bem. Eu sei que eu estou dormindo tarde, mas me acorde bem num certo horário. E o teu subconsciente vai te acordar se você demonstra confiança nele, porque ele é parte de você. Na verdade, o teu subconsciente é só um aspecto do teu consciente automatizado. Bem, por exemplo, você vê um músico, como é que ele faz para treinar uma música linda, maravilhosa? Ele começa conscientemente, ele repete a música conscientemente várias vezes e aos poucos aquilo vai automatizando e passando para o subconsciente. É assim. Eu, quando eu era bastante jovem, eu fiz karatê. E tem na karatê o kata, movimentos automáticos que você repete, assim, que nem uma dança, né? E eu falei uma vez com meu professor, que é japonês, era um mestre lá de karatê. Aí eu perguntei, mas eu repetindo esses gestos, como é que eu vou aplicar isso numa competição ou numa luta? Ele fala, não, você vai repetir os gestos para você automatizar. Na hora de uma competição ou de uma luta, o teu subconsciente já vai ter aquilo automatizado, mas ele vai usar só o que
foi importante. Ele não vai usar todo aquele gesto, aquela dança completa, mas ele vai usar a parte que foi importante. É só você treinar. Então, perceberam? Eu estou falando da mente quádrupla. A primeira mente é a mente auxiliar, que é o nosso assistente do subconsciente. Agora eu vou falar a parte da nossa mente. Essa é uma visão que é chamada mente potencial, a melhor versão de si mesmo. Muitas pessoas falam, como é essa mente potencial, a melhor versão? Sob o ponto de vista da física quântica, a mente potencial é quando você pode usar o conhecimento sábio de todos os potenciais, todas as probabilidades da sua vida e aprender coisas. É o possibilitador. Eu chamo ele de possibilitador. Por quê? Porque ele olha todas as coisas que são possíveis para você e o que você pode fazer de melhor. Esse é um ponto importante. Essa mente possibilitadora, a mente potencial, é a mente consciente. A nossa mente consciente tem dentro dela a capacidade de acessar todas as possibilidades. Mas é a mente consciente, a mente com a qual você pensa que está aqui refletindo e ouvindo e refletindo a respeito. Então, o que é essa mente potencial? Ela pode se tornar a melhor versão de si mesma, mas ela é uma mente consciente. É a convergência de todas as possíveis versões de si em linhas temporais quânticas, acessando realidades quânticas e eus alternativos, habilidades, sabedoria e talentos de eus alternativos. Essa é a visão quântica hoje em dia, que você pode visitar vários aspectos da realidade e aprender coisas novas. Só que muito pouca gente te diz que quem está fazendo isso é a tua mente consciente, essa mente com a qual você pensa. Não é o teu subconsciente, não é o teu superconsciente, é a mente consciente que consegue ter essa capacidade de desenvolver a criatividade, a intuição e visitar aspectos diferentes de outras mentes conscientes que são você também e aprender a fazer algo melhor. Quando você usa isso, você permite absorver a experiência, a expertise de versões conscientes de você que já dominaram certas coisas. Você aprende coisas de uma maneiras até incríveis. Você, por exemplo, pode fazer isso. Você está altamente concentrado em uma coisa que você está fazendo. Aí você entra num estado de fluxo. O que é um estado de fluxo? Você não tem nenhuma preocupação e você se concentra em fazer o melhor e tem ideias, insights, criatividade e cria coisas fantásticas. Você entra na sua melhor versão de você mesmo. Então essa é a sua mente consciente, que faz o salto quântico, faz o pulo para outras formas da realidade. A característica básica disso é você aceitar que existem infinitas realidades paralelas, a teoria dos multiversos, e você pode absorver essas experiências. Por exemplo, se você quer aprender a ser um bom artista, um bom escritor, um bom médico que seja, você pode visitar um aspecto de você conscientemente que já tem essa habilidade e aprender junto com ele. Só que essa habilidade é um poder da sua mente consciente, não de um lado especial fora de você. E aí você consegue fazer o resultado. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou praticar uma coisa como essa? Você fazendo técnicas de salto quântico, né? O enlace quântico que é falado. Por exemplo, uma das práticas é a meditação em linhas temporais alternativas. Se você está trabalhando, tentando aprender, ou descobrir, ou resolver uma questão, você se visualiza conscientemente conectado a versões futuras ou alternativas de você para absorver essas qualidades, para absorver esses conhecimentos. E você também entra numa experiência que a gente chama de fluxo. Quer dizer, uma atividade que desafie você, mas não com ansiedade, que você está fazendo melhor pensando com a maior concentração possível, mas sem ficar com aquela dúvida e medo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Quando você faz isso, você entra nesse estado de fluxo. E tem um questionamento que é muito bom a gente pensar. É dizer, o que é a minha melhor versão de mim mesmo? O que é a minha versão sábia? O que é meu aspecto de mim que é conhecedor desse assunto faria nesse momento? O que é a minha melhor versão faria? O que meu eu sábio faria? Quando você faz isso, você está ativando a sua conexão a partir do consciente com toda a capacidade de aprofundamento e conhecimento da mente. É assim que você desenvolve. Bem, eu falei da mente auxiliar,
que alguns chamam de subconsciente, mas na verdade é um aspecto da mente consciente. Só que ela automatiza e guarda todo o teu repertório de coisas já aprendidas. Ela está onde? Ela está cuidando, dominando, controlando o teu passado. E o teu consciente está cuidando do teu presente, aprendendo as coisas do presente. Você pode até fazer uma viagem temporal para o teu futuro provável, onde você saberia algum assunto, mas você está trazendo isso para o teu presente. Agora, tem uma parte da sua mente que ela está mais focada no futuro. E ela tem um nome antigo que eu gosto muito, é um nome que se perdeu nas eras do tempo e tem alguns significados. E isso eu chamo da mente Siddha. A mente Siddha, alguns chamam da mente desafiadora, porque a mente Siddha, ou realidade material, é tudo que é possível acontecer. Ah, mas isso aí, realidade material, não é minha mente, é alguma coisa que está fora de mim. É essa a questão. Sob o ponto de vista metafísico, do ponto de vista do não dualismo, a realidade material é parte da sua mente também. E que está na sua realidade, e está manifesto na sua realidade, porque você escolheu fazer parte. É um desafio, uma experiência, é algo para você aproveitar e crescer. Siddha é um nome antigo que significa a mente que percebe e se envolve no mundo material e se desafia a melhorar e se aprimorar. A palavra Siddha tem origem no Swahili, uma língua da África Oriental, que significa problema ou dificuldade ou desafio. Então, Siddha quer dizer problema. Mas o que é um problema? É algo para resolver. Não é algo para você ficar com medo, ansiedade e dúvida. É algo para você superar. Então, Siddha quer dizer problema, mas também, na linguagem da Índia, quer dizer o caminho da perfeição pela transformação, pela lei da evolução. No entanto, por exemplo, de acordo com o contexto filosófico ou simbólico que você busca criar, é possível expandir seu significado para representar a realidade. É um conceito que engloba não só os obstáculos, mas também a materialidade do mundo, da complexidade e a experiência concreta da existência. Por que isso? Porque em japonês, por exemplo, essa palavra shi é um kanji, é um caractere japonês que significa morte e transformação, ou, em outras palavras, superação. E também representa um número 4. E o número 4 no simbolismo significa um mundo material, as quatro dimensões, comprimento, largura, altura e tempo. Então, número 4 é um mundo material que você se envolve e começa pela realidade, se aperfeiçoar pela ação. Então, a mente Siddha seria esse mundo material visto como parte da mente. E também significa que você está necessitando sempre perceber que o que está manifesto no mundo é para você aprender, passar pelas dificuldades ou pelos desafios, que nem está numa academia de ginástica. Quem vai na academia de ginástica e pega um peso e levanta o peso, não está ali para apenas levantar o peso, é para tornar os músculos mais fortes, para depois, no dia a dia, e ter a força física necessária para vencer qualquer desafio. E é a mesma coisa. A dificuldade é um peso que você usa para se aprimorar e para melhorar. Mas faz parte, é uma escolha da sua mente. Então, ficou bem claro que Siddha é uma ponte entre o físico e o metafísico. Reconhecer que a realidade é um campo de possibilidades e limitações que moldam nossa jornada aqui. Ela não é só um obstáculo, mas também o palco onde o nosso potencial, a mente potencial do consciente se manifesta. Então, Siddha, na verdade, é o do futuro. É o futuro que chega com o nosso envolvimento material e a gente supera e cresce e modifica. Então, nós falamos essas três coisas. E agora, uma curiosidade. Também, interessante falar, mas Siddha também, em japonês, significa samambaia. Porque é uma planta, e isso é um simbolismo que se perdeu nos tempos, que ela, na verdade, ela tem uma total variedade, ela cria de si e vai ocupando todo um espaço. Ela tem uma visão assim, complexa. E Siddha também é uma padronagem, é como se fosse um padrão, uma estampa em japonês. Então eu penso que esse termo antigo lembra muito o que hoje em dia nós chamamos de fractal, uma representação da realidade extremamente complexa. E eles já falavam samambaia para representar o mundo material e suas variedades. Só que isso aí é só uma etimologia e uma suposição do significado das etimologias das palavras. Então, para mim, Siddha representa a mesma coisa que o fractal, o mundo material em sua total complexidade. Eu já falei em fractal em outros momentos, importante a gente ter essa visão.
E aí, continuando depois sobre isso, nós pensaremos, mas como eu posso fazer quando eu estou envolvido no mundo material? Uma das coisas possíveis a ser pensada é o estoicismo. É aceitar, a filosofia do estoicismo, muito conhecida, aceitar os eventos sem se deixar controlar por eles. Se alguma coisa boa aconteceu, ótimo, aproveite, mas não se deixe ficar arrogante e ficar somente aproveitando o bem. Se alguma coisa ruim aconteceu, tudo bem, faça, supere, conserte, resolva, mas não deixe ficar lamentando, envolvido apenas na tristeza e na comiseração, achando que o mundo está contra você. O estoicismo é essa visão filosófica do mundo que nos ajuda. Outra coisa é pensar de uma maneira criativa e refletir, para você aprender a sempre fazer o melhor em cada situação de vida. E tem aquela pergunta que é bastante importante. O que isso que está me acontecendo me faz aprender e crescer? Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você aprende melhor. Isso é uma das melhores maneiras de você lidar com esse mundo, a realidade do dia a dia que vem do futuro, para se apresentar no seu presente. Bem, aí eu falei dessas práticas. Então, eu falei do mundo da mente auxiliar, que para muitos é o subconsciente, a mente potencial, que para muitos é o consciente, é o presente, e a mente Shida, que na verdade é a realidade material. O que falta para a nossa visão da mente quádrupla? Falta a mente superior, que é essa centelha divina, é essa parte nossa que está em contato com o universo. A mente superior representa a nossa conexão com o sagrado, a fonte universal de sabedoria e amor incondicional. Ela tem como características alguns nomes também. O hinduísmo chama de Atman, a mente superior, dentro de nós, a consciência, eles chamam de Atman. O cristianismo mais místico, mais metafísico, chama de Cristo interno. O pessoal mais da espiritualidade moderna, mais laica, que não se preocupa tanto em seguir uma religião formal, chama de Eu Superior. Eu gosto muito do nome Eu Superior porque eu não lido muito com a religiosidade formal. Eu gosto mais dessa visão espiritualista, mas não sigo um formato de religião formal. Então eu uso muito Eu Superior, mas vocês estão livres para escolher o nome que ressoa mais com o seu coração, a sua maneira de pensar. Então ele está aqui para oferecer essa orientação intuitiva, dar a gente propósito, auxiliar nesse senso de unidade com o todo. Ele pode se manifestar às vezes na nossa vida. Às vezes tem sincronicidades, epifanias, que é aquele insight, aquela ideia, momentos de êxtase espiritual. Mas um ponto importante que eu gosto de colocar é que normalmente o eu superior não está ali para resolver nossas questões, que nem um grande Papai Noel cósmico, para resolver a nossa vida do dia a dia. Para isso a gente tem que usar o nosso subconsciente, nossa mente auxiliar, nos ajudando a resolver as questões, o nosso consciente, a nossa mente consciente, com toda a sua sabedoria e toda a capacidade de criatividade, e também usar a nossa capacidade também de lidar melhor com o futuro, a projeção da mente Shida e a capacidade de construir o melhor futuro possível. Agora, a mente superior, ela nos apoia, ela nos dá força, mas ela não está aqui para resolver todas as questões, mas ela dá, às vezes, uma sincronicidade, um dedo apontando, vai por essa direção, mas você que tem que ir pela direção que ela apontar. Ela não vai te carregar no colo para te apontar, você que tem que ir. Pelo menos é essa a minha visão. E outras coisas que a gente pode refletir sobre isso é que essa centelha divina é uma centelha única em contato com todo o universo. E você pode ficar pensando, mas como eu faço para praticar isso? E nós sabemos que a meditação, as técnicas de meditação, nos ajudam muito. Por exemplo, o silêncio interior. Você parar e ficar contemplando a tua essência, a tua conexão com todo o universo. Nós temos alguns exercícios sobre isso. A oração, não importa de qual formato religioso você usa, você fazer uma conexão de oração. A oração é mais afetiva, é pelo coração. E a meditação é mais pela razão, pelo foco. Mas você faz do jeito. A escutativa, a partir da intuição, também é importante. Você também trabalhar de uma maneira desinteressada, com atos de compaixão que vão superar a visão apenas do ego, de você trabalhar apenas para coisas para você. Isso é interessante. Conversar com o divino. Eu sempre recomendo as pessoas escreverem e também conversarem com a mente superior, com o eu superior,
pedindo orientação, perguntando, interpretando alguns sinais, alguns sonhos, alguns sinais intuitivos. Agora, esse é o ponto. Algumas pessoas pensam que peçam ajuda para o universo, o eu superior, resolver tudo para elas. Meu ponto de vista, vocês podem questionar isso, é claro, mas meu ponto de vista é que você está aqui para resolver essas questões. O universo vai te ajudar, te dar caminhos, mas você que deve estar para resolver. Então essas são as maneiras de resolver. Então eu coloquei aqui a visão da mente quádrupla. E então, em resumo sobre a mente quádrupla, são 4 facetas da consciência. Funções e propósitos distintos, porém interligados. Um deles é o subconsciente, o assistente. O outro potencial humano é o consciente, com todas as possibilidades das várias mentes. O outro é a realidade manifesta, que é o teu futuro se manifestando, se transformando em presente, que é a mentida. E outra conexão espiritual com a tua essência, com o teu eu superior. Esses 4 aspectos são a mente quádrupla que eu quis colocar e apresentar para vocês. Então, recapitulando, só para ficar bem claro, a mente auxiliar libera a consciência para focar em objetivos maiores. Ela automatiza o básico, ela cuida do teu passado. A mente potencial, ela fornece recursos e criatividade, além das limitações atuais, para fazer com que você no presente faça o melhor possível, conhecendo e abrangendo todos os aspectos de todas as realidades possíveis, fazendo saltos quânticos para a compreensão e para o conhecimento que está em todos os lugares, onde você pode fazer tudo, fazer shifting, fazer mudanças de realidade e transformar a sua vida, manifestando o que você quer. A mentida permite que a experiência vital estimule a evolução e provenha a manifestação. Muitas vezes você precisa do desafio, da dificuldade, para você, a partir dali, você manifestar uma mudança em sua vida. Então essa mentida é aonde você produz a manifestação, a partir da expansão da sua mente potencial no mundo ao seu redor. Então, o poder da manifestação está nessa mentida, na mente que está em conexão com todas as realidades. E a mente superior, ela alinha as ações a um propósito transcendente, e evitando, evidentemente, a superficialidade de você ter a mente só colocado dentro de você. Você tem que superar o egoísmo de querer resolver as coisas só para o teu interesse. Ficou clara essa divisão? Essa ênfase na mente quádrupla é uma visão mais metafísica, é uma analogia mais metafísica, mas é importante para você entender. E agora, como uma consideração final, deixa eu só colocar aqui, eu vi uma mandala que ajuda muito as pessoas a compreenderem. Ajuda, por exemplo, na meditação. Lembra que esse modelo aqui é uma metáfora para explorar o autodesenvolvimento, né? Onde você vê a probabilidade quântica e a divindade interna para expandir a sua consciência, superando limitações. Essa mandala reconectou. Então tem uma outra mandala que também ajuda, que eu também achei interessante. Ela mostra claramente, de novo, a mente auxiliar. E observa aqui, está vendo essa frequência? São as frequências das ondas cerebrais, ondas alfa e ondas teta. Você consegue, à medida que abaixa as suas ondas cerebrais, se conectar melhor com a sua mente auxiliar. Tem também a mente potencial, que é o teu consciente, e a mente sida é a mente reconector. Então tem uma outra mandala que também ajuda, que eu também achei interessante. Ela mostra claramente, de novo, a mente auxiliar. E observa aqui, está vendo essa frequência? São as frequências das ondas cerebrais, ondas alfa e ondas teta. Você consegue, à medida que abaixa as suas ondas cerebrais, se conectar melhor com a sua mente auxiliar. Tem também a mente potencial, que é o teu consciente, e a mente sida é a mente que é a realidade material. Para essa outra mandala, a mente superior, ela está aqui, ó. É o contato da sabedoria universal em você. E essa mandala também é útil para você ter essa visão.